Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da MRV. MRV3, pregão desta quinta-feira, dia 2 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal. Conteúdo já existente principalmente na parte de aprendizado e análises especiais, como também toda a parte de análise divulgada aqui diariamente também. Durante aí a semana tem as análises especiais. Primeiramente, radar do mercado a partir das 10h45, uma live para que você possa solicitar suas análises, análise de fechamento após o encerramento do pregão, então essas duas, radar do mercado e análise de fechamento todos os dias, e análise especial como esta aqui, que ocorre geralmente 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Para que você possa se inscrever no canal, o procedimento é simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar aí na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo essa imagem, inscreva-se. Na parte inferior do vídeo vai ter essa opção para você se inscrever aí no canal, vai ter o botão para você clicar e se inscrever. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E instalando o aplicativo DV Invest no seu celular, está disponível para iOS e também para Android, você vai receber aí no seu celular as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as informações relevantes durante cada pregão, como os principais números para o dia de resistência e suporte para o índice para o dólar, giro de abertura, que é um vídeo exclusivo para dentro do aplicativo, só para a parte, logo depois da abertura, para olhar ali os principais ativos de mais liquidez para day trade. E também você vai ter as carteiras de ações, semanal e a carteira mensal. Aqui na parte inferior do vídeo você tem um link, na descrição desse vídeo você tem um link, 2 links, um que vai para o aplicativo na loja da Apple e outro que vai para a loja do Google. Começando então aqui a análise especial da MRV3, foco maior em olhar para o prazo maior, ou seja, o longo prazo até o curto prazo, olhando a análise técnica, usando a análise técnica, é minha especialização, mas passando pelo gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, do longo prazo até o curto prazo, atendendo aí diversos tipos de perfis de investidor, desde quem foca em operações de prazo maior para quem foca em operações de prazo menor, a gente desenhar o cenário como um todo desse papel, se está interessante ou não para buscar oportunidades na ponta compradora ou vendedora. Temos aqui no gráfico anual, só para mencionar em relação à questão do aplicativo DV Invest, você vai ter acesso completo ao conteúdo do aplicativo durante um determinado período. Então, ou seja, depois de um determinado período de avaliação, você vai ter a opção ali de seguir de forma gratuita ou mesmo optar por algum processo de assinatura. Aqui nós temos uma tendência de alta no gráfico anual, pivô de alta, que foi lá, gerou um baita candle aqui para cima em 2019, belíssima alta aí de 85,68% e esse ano está caindo 13,5%. Foi lá embaixo com a crise, perdeu até a mínima do ano passado e veio testar o quê? Essa região aqui de um topo anterior. Nesse teste, colocando no gráfico aqui, nesse último movimento de subida do Fibonacci, dá para se observar que o ativo testou a zona de 50% de retração do Fibonacci. Então testou ali o início de uma média móvel exponencial de 3 períodos, o topo anterior, que era a antiga resistência, funcionando agora como suporte, chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que você pode saber mais o que é essa mudança de polaridade, e a retração de 50%, ou seja, 3 níveis de suporte que foram testados e voltou ali para cima. Na mesma faixa de preço, 3 pontos que funcionaram como patamar de suporte. Então é um aspecto positivo, ou seja, uma recuperação aqui, deixando logicamente que a gente entrou agora no segundo semestre. Então ainda esse candle aqui, essa barra aqui que representa o comportamento do preço no decorrer de um ano, ela ainda está se desenhando, está se formando. Nesse momento seria um aspecto positivo, que ficaria um fechamento mais lá para próximo da máxima e aumentaria a probabilidade de seguir o movimento de subida. O sinal mais negativo para esse papel em termos de perspectiva para longo prazo seria ver, por exemplo, esse ano voltar a trabalhar abaixo dos R$10, R$10 a R$ 9,50, que aí seria algo realmente mais negativo. Ou o próximo ano perder a mínima desse ano também, pensando num prazo maior, desmontaria a expectativa de alta também desse papel. Quadrimestral, nós temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, teste da região de topo anterior, em conjunto com o fundo anterior.
Então, 2 níveis de suporte aqui para mim na faixa ali dos R$ 11,63 e também o outro nível de suporte na casa ali dos R$ 9,48. São 2 patamares que foram testados e nessa região aqui, que ameaçou gerar um topo, mas continuou subindo, nessa região aqui, pressão compradora jogando o candle aqui, o preço lá para cima e deixando o candle aí de boa recuperação. Então, basicamente, é como se a gente tivesse tido uma subida, uma correção forte, mais aguda, que já vinha de 2 candles, e agora um processo de recuperação que pode desencadear justamente a continuidade da tendência de alta de prazo maior desse ativo, de longo prazo. Nesse caso é um cenário positivo, porque já junta aquela questão do anual ter se recuperado em cima de uma zona de suporte importante, ter ido lá testar e ter tido pressão compradora, isso já é uma informação boa. E a segunda informação boa é essa questão, bate aqui na média, mantém-se lá em cima, já está voltando lá para o maior fechamento, que foi da tendência de alta do gráfico quadrimestral aqui, que é um gráfico que eu uso de 80 dias, um desafio na faixa dos R$ 18,75. E a máxima histórica do papel em R$ 22,78. Então eu vejo com bons olhos tendência de alta aqui, tendência de alta no gráfico anual, ativo interessante para prazo maior, para longo prazo, para se ter na carteira de longo prazo. No gráfico mensal nós temos aqui essa ação passando por um processo aqui de recuperação depois de ter perdido a tendência dela de alta. Perdeu a tendência de alta, então a tendência nesse momento pelo gráfico mensal é uma tendência indefinida. Nessa tendência indefinida nós temos um sinal positivo, porque ela caiu muito forte, perdeu um fundo anterior. Isso representa o quê? Se o mercado volta subindo de maneira fraca e gera sinalização de baixa abaixo dos níveis de resistência, isso seria um sinal negativo e reforçaria uma chance maior de queda do ativo. Só que aqui o que aconteceu nesse último mês? Conseguiu, colocando o Fibonacci nesse movimento de queda, conseguiu fechar o mês acima da retração de 61,8%, ponto positivo. Segundo ponto, conseguiu vir para cima da região de fundo anterior, fechou também acima dessa região. E terceiro ponto, fechou acima da média móvel 13 períodos. Então, deixou uma marcação aqui no gráfico, um sinal no gráfico no mês passado, que representa mais força por parte dos compradores. Tinha um nível ali de batalha entre compradores e vendedores que o ativo conseguiu voltar para cima desse patamar, inclusive da média móvel exponencial de 3 períodos. Enfim, ponto favorável ainda para os compradores. Então, colaborando ali, adicionando algo extra em relação a essa leitura que eu estou fazendo de prazo maior. Esse ativo, então, seria um ativo interessante para se buscar a operação de compra de prazo maior? Para mim, sim. O gráfico mensal pode ter um mês ainda caindo? Pode. O que seria importante ela se manter acima para mostrar força por parte dos compradores? Primeiro, um nível de apoio aqui, um ponto de apoio que fica na faixa ali dos R$ 16,88, essa região de fundo anterior junto com a média, enfim, essa faixa de preço seria importante se manter acima. Pode oscilar abaixo desse patamar? Pode. Agora, o que seria ruim é voltar a trabalhar abaixo dessa região, ficar abaixo e, pior ainda, perder a mínima do mês passado. Ou seja, entrar um movimento forte de queda, seja nesse mês ou no outro mês, e voltar para baixo dos 14,93 seria um sinal negativo, um sinal de topo descendente, perda da mínima de um candle que demonstrou força por parte dos compradores. É como se o que os compradores deixaram aqui no gráfico, os vendedores fossem lá e batessem forte aqui e voltassem para baixo do nível de marcação por parte dos compradores. Então isso aqui é algo que eu vejo com relevância aí maior em termos de leitura de quem está mais forte aí no mercado em relação a MRV3, compradores ou vendedores, nesse momento compradores. Dentro desse contexto, os desafios que ela tem aqui, como ela ultrapassou essa região aqui de desafio, o próximo nível de desafio que eu enxergo aqui para o papel está ali por volta dos 19,50. Acima disso, já a região de topo anterior, que isso aqui era uma máxima, observe, era uma máxima aqui que foi lá, oscilou acima e ninguém consegue ficar acima, fechar acima. Então é uma região também importante ali na faixa dos R$ 21,70. Então esse nível aqui importante e os 19,50 também importante. Um caminho mais provável seria testar essa região. No decorrer desse mês seria o caminho mais provável, não que o mercado vai, não que seja uma certeza, mas seria o caminho mais provável testar o próximo nível de preço. Veio, testou esse aqui e ultrapassou esse nível. O
que pode acontecer antes de testar esse nível? Vem, corrige, testa ali uma região de R$19,80, R$19,60 e gera depois uma sinalização para cima, isso num prazo menor que eu vou demonstrar, aumentando a probabilidade de chegar nesse nível ou até mesmo de buscar uma região mais próxima lá dos R$21,70 a R$22. Olhando agora para o gráfico, então se fosse um ativo que eu fosse olhar para o gráfico mensal, tendo um olhar ali de cenário do gráfico quadrimestral e anual, seria um ativo que eu me interessaria mais em estar numa carteira de prazo maior. Eu falei recentemente, eu fiz uma análise nesta semana, na terça-feira, estou complementando essa semana com 2 análises de construtores aí. Uma foi a Cyrela e outra foi agora a MRV, Engenharia. Indo para o gráfico semanal, nós temos um pivô de alta nesse papel, topos e fundos ascendentes, e alguns desafios importantes que ela foi superando. Primeiramente, esse aqui, que se observarmos, tirar aqui esses candles, tá? Se bem que está tendo cotação agora, o gráfico atualiza. Mas olhar para cá, se estivesse apagando isso aqui, dá para observar que bateu lá e gerou um sinal para queda, chamado estrela cadente. Tem esse vídeo aqui explicando o que é a estrela cadente. Veio para confirmar esse padrão, mas não gerou a confirmação e na sequência já volta para cima desse nível. E o mais interessante agora, na hora que voltou para cima, isso aqui tende a funcionar agora como patamar de suporte. Olha só o que aconteceu. Bate aqui e gera novo sinal para cima. Onde é que ela parou? No outro nível que ela parou de preço é aqui, ó, nessa região de parada, né? Teve várias semanas ali batendo para trás. Então, de novo, ela bate junto até de um gap, bate e fica travada aqui nessa região. Mas agora, de novo, está começando se mantendo acima desse patamar. Então, isso aqui já voltando, tendendo a funcionar também como suporte na faixa 17,50. Quais são os próximos níveis de desafio desse ativo? Primeiramente, esse grande candle de baixo que vai ficar lá nos 19,50, que é igual ao do gráfico mensal. Eu diria que na faixa dos R$20,40 é um nível de preço e outro nível na faixa dos R$22. Então são níveis que eu vejo com maior relevância para esse ativo. Pegando aqui o Fibonacci e fazendo a projeção de alta nesse pivô, primeiramente fazendo aqui uma projeção alternada, daqui para cá nós temos uma projeção primeiramente de 61,8% desse movimento de subida, a partir dos 12,76%, vai bater em 17,80, que é um nível que pode entrar pressão vendedora, e entrou pressão vendedora. Coincidiu também com um nível aqui para trás, que aumenta a relevância desse nível de projeção para funcionar como resistência. Funcionou como resistência, voltou aqui para baixo, tenta de novo, funciona como resistência, mas agora essa semana está vindo para deixar para trás esse 17,80. Aumentando então a probabilidade de quê? De poder caminhar por uma próxima projeção de alta, que seria na faixa dos R$21,80, que coincide também com outro nível importante de resistência, que inclusive já foi comentado aqui no prazo ali do gráfico mensal, já foi comentado aqui que é a região ali dos faixas dos R$21,55, R$21,73, enfim, esse nível de preço aqui, ó, vai justamente coincidir com 2 topos anteriores. Logo, o que nós temos também aqui? Tendência de alta, cenário positivo, mensal também gerando sinal positivo, então o ativo vai ficando mais alinhado para cima. Pode entrar correção? Claro, pode entrar correção. Pode vir aqui, ó, fazer o que eu comentei aqui no gráfico mensal. Vou tirar essa linha. Na verdade, eu vou até colocar aqui, ó, a projeção de alta clássica do Fibonacci. Ou seja, que é daqui para cá, a medida desse movimento aqui daqui para cá, pego 61,8% desse movimento, projeto acima de 15,77, 21,91, coincidindo lá com aquelas 21,80 da projeção alternada de 100% a partir desse ponto. 100% de quê? Desse movimento aqui, projetar 100% desse movimento que saiu daqui até 15,77, a partir desse ponto, na faixa dos 21,80 e projeção clássica de 61,8% em 21,90. Então, coincidindo esse patamar. Então, tem alguns desafios pela frente, como eu comentei no gráfico mensal, 19,46 e depois mais na faixa dos 21,55, 21,70. São os próximos desafios do gráfico mensal, que coincide com isso aqui. Só o 19,46 que está ali no meio do caminho. 19,46, 19,50. Depois aqui, o que pode acontecer? Fazer aquela correção que eu mencionei, voltar ali para a faixa dos R$16,88. O que é R$16,88 aqui? É um pouquinho acima de um ponto que eu vejo com maior relevância ainda no semanal, ou seja, no mensal R$16,88.
Aqui no semanal, uma região aqui que tem mais teste ali de fundo é esse patamar. Até um pouco, 16,88 vai ter ainda mais testes aqui, ó. Então, essa faixa de preço que até coincide com as médias é um nível de preço importante que, se o mercado resolver dar uma pancadinha para baixo, é importante ficar atento nessa faixa de preço que pode trazer oportunidade de compra para quem está de fora e quer buscar uma melhor entrada em termos de relação risco-retorno. Sinalizações de alta na MRV3 acima da região dos 16,30, 16,20, fundo ascendente ou pivô de alta vai ficar muito mais para essas compras de prazo maior, seja de médio prazo aqui pelo gráfico semanal ou mesmo de prazo maior pelo gráfico mensal, que seria longo prazo. Então, nesse caso aqui, ativo bem alinhado para cima para quem já está posicionado nessa ação e quer trabalhar com algum tipo de stop. O stop mais bem posicionado ficaria ali para baixo dos 15,55, ou seja, não seria muito bom ter um retorno do preço para baixo desse patamar. Se quiser trabalhar com stop curto, abaixo da mínima dessa semana, que está revertendo aqui uma possível sinalização de baixa no gráfico semanal. Então, algo positivo que é 3 candles subindo, faz ali basicamente uma correção em ABC, só que ainda um pouco ascendente, e rompe para cima. Seguindo para o gráfico diário, temos uma tendência de alta. Topos, quando eu falo gráfico diário, eu estou falando de um curto prazo. Topos e fundos ascendentes, ativo com tendência de alta. Dentro desses topos e fundos ascendentes, nós temos aqui o ativo já dentro de um movimento de subida e testando um topo anterior. O que me chama a atenção aqui, em termos de um sinal de, não que vai cair agora, mas para ficar atento no desenrolar desse movimento de subida. Se eu pegar aqui os topos anteriores no gráfico diário, eu vejo daqui para cá uma certa distância, eu vejo o próximo rompimento, que é esse topo aqui, uma distância menor, e se o mercado bateu aqui e começar a cair, cada vez mais está perdendo força no distanciamento dos topos anteriores, que isso aqui vai dando aquele indício de uma cunha ascendente, e isso aumenta a probabilidade de ter uma reversão de tendência. A tendência no gráfico diário só vai ser mudada, alterada, se ocorrer a perda da mínima desse fundo aqui anterior, se eu voltar o preço para baixo dos 16,95. Isso mudaria a tendência do papel para uma tendência indefinida. Se cair a partir de agora, daria até para dizer que a tendência seria uma tendência de baixo, porque geraria algo semelhante a um topo duplo. 2 topos no mesmo nível, que mudaria a tendência aqui para baixo ao perder esse patamar. E mudando a tendência para baixo, aí a gente teria justamente aquela região de teste lá dos R$16,80 a R$16 número redondo, região de teste que aqui realmente é uma primeira região de suporte importante, R$16,78. O próximo nível seria na faixa dos R$16,35 a R$16. Essa outra região de fundo anterior aqui, região também importante de suporte. Então, de maneira geral, ativo totalmente alinhado para cima. Semanal em tendência de alta, diário em tendência de alta, mensal em tendência indefinida, mas gerando um sinal positivo. Então, é um ativo que eu gosto, pensando em vários prazos para se buscar operações de compra, de fundo ascendente, recuou aqui, gerou pivô de alta também funcionando para compra, fundo ascendente funcionando para compra, no curto prazo, semanal da mesma forma, para quem já está posicionado, para quem está de fora, vou buscar uma entrada aqui, poder trabalhar ou com stop aqui embaixo ou aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, olhando um pouco mais para a região lá dos R$21,50 a R$22. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial, um grande abraço e até a próxima.